A Câmara deu mais um importante passo em direção à aprovação da reforma tributária. Os 7 deputados que fazem parte do primeiro grupo de trabalho que trata da regulamentação apresentaram ontem o parecer do texto. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor esse novo relatório e, para isso, convidamos a Sarina Manata, que é assessora jurídica da Federação do Comércio de São Paulo. Sarina, muito obrigado pela entrevista e bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Lívia, e bom dia a todos. Sarina, qual é o caminho que esse relatório está tomando na sua avaliação do ponto de vista da associação, do ponto de vista da federação? Bom, na percepção da FEComércio, houve poucos avanços com relação ao texto substitutivo apresentado ontem pelo GT da reforma tributária. Um dos pontos aí que você acabou de abordar é justamente com relação à cesta básica. Havia uma grande expectativa, inclusive de conversas que a gente teve com membros do GT, que a inclusão da proteína animal seria inserida na cesta básica. A FEComércio entende que é super importante incluir a proteína, né? E assim, até uma incoerência do governo, porque recentemente foi editado em março um decreto de políticas públicas que trata da cesta básica de alimentos, e ali constou a carne como um alimento essencial aí que deve integrar a cesta básica de alimentos. Já para fins tributários, a carne ela tem sido afastada. Então, ela viu com surpresa essa decisão do GT de manter aí esse item tão essencial na alimentação e considerado importante para uma alimentação nutricionalmente adequada para a população, e deixar a carne de fora realmente foi visto com uma das grandes surpresas aí deste relatório apresentado ontem. Sarina, foi apenas uma entrega de relatório. Eu acredito que não há consenso nessa pauta que você levantou. Possivelmente haja mudanças, não sei, vamos acompanhar. Agora, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias é o presidente Lula solicitando nessas discussões tratamentos diferenciados conforme o corte de carne. Cortes mais populares, por exemplo, seriam incorporados na cesta básica, ou seja, alíquota zero. Aqueles que não são tão populares ficariam de fora. Essa diferenciação seria um meio termo aceitável na sua visão, na visão da federação? Na visão da FEComércio, deveria ser inserida a proteína animal de uma forma indistinta. Aliás, a FEComércio, inclusive, é contra essa restrição por classificação fiscal, por NCM. Acredita que os itens incluídos na cesta básica deveria ser feito aí de uma forma mais ampla. Quando a gente fala, por exemplo, de arroz e feijão, não deveriam ser arroz e feijões específicos, mas toda essa categoria. Inclusive, isso consta de um PLP, o PLP 35/2024, que foi apresentado pelos parlamentares, uma iniciativa da coalizão das frentes parlamentares que contou com a participação da sociedade civil, inclusive da FEComércio desse debate, onde você tem uma lista aí de 19 produtos sem essas restrições com relação ao tipo. Então, a FEComércio entende que não deveria ser restringido. Inclusive, como a opção do legislador foi restringir a classificação fiscal, ao pretender restringir, por exemplo, a carne a cortes considerados mais nobres, excluir ele da cesta básica, haveria uma grande dificuldade, inclusive técnica, já que foi eleita como restrição, mais uma restrição, a própria classificação fiscal desses produtos. A federação entende que deveria ser indistinto, né? Se você fala em carne, em aves, deveriam ser todas as partes. Eu acho que um ponto aí interessante aí para a gente também observar é que foi muito se falado que seria equilibrado essa tributação da carne com o aumento do cashback. Mas a gente também não verificou isso no texto, porque o cashback, aparentemente, ele é muito irrisório. Para os demais produtos, ele é de cerca de 20%. Então, a solução do cashback, que foi apontada ontem na apresentação do relatório, também não parece ser uma solução, já que não foi alterado esse percentual também de 20%. Acho que é um tema importante aí que a FEComércio vai continuar fazendo ações junto com o Congresso Nacional para que a gente tenha aí, de fato, uma cesta básica que considere
as características regionais do nosso país e uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada aí para todos. Sarina, o Gustavo Segré tem uma pergunta para você também. Segré. Bom dia, Sarina. Essa situação de não definir ainda a alíquota preocupa muita gente. Quando nós temos uma alíquota estimada e começamos a colocar isenções, a outra necessariamente tem que subir, senão não equaliza a quantidade a arrecadar. Enquanto vocês acham que vai ficar finalmente a alíquota do IVA brasileiro? E tem uma pergunta que vai em cima disso. Vai ser por dentro, como o ICMS hoje, ou por fora, como deveria ser em outros países já é o IVA? Porque isso pode deixar uma alíquota que hoje, por exemplo, em São Paulo, 18%, mas sobre o custo passa a ser 21,95%. As duas perguntas nenhuma. Eu acho que a alíquota, com certeza, é uma preocupação de todos, não só do governo, mas, claro, dos contribuintes, dos empresários. Eu acho que o grande problema é que a gente não tem transparência com relação, a gente nem conseguiria fazer esses cálculos, já que o governo apresenta uma projeção de uma alíquota de 26,5%, só que a gente não tem os números, a gente não tem os dados com base nessa análise. Então fica muito difícil a gente até contestar, até mesmo quando se fala, se eu incluir a carne na cesta básica, eu vou ter um aumento acima de 27%. A gente não conhece esses dados para verificar. Então, esse é um ponto importante que eu acho que deveria ter, e a gente pede isso a todo momento, transparência. Quer dizer, o texto, ele não define uma alíquota, ele traz parâmetros que se pretende manter a carga tributária atual dos tributos que serão extintos, mas não há qualquer limitação. Vou te dar como exemplo, por exemplo, o ISS. A gente tem uma lei complementar hoje, a Lei Complementar 116, e apesar de ser competência dos municípios estabelecer uma alíquota, essa legislação nacional estabelece uma alíquota máxima, que hoje é 5%, por exemplo, com relação ao ISS. Esse é um ponto que eu acho que precisaria ter uma limitação com relação a essa alíquota. Claro, a gente entende que isso é uma coisa lógica, né? A partir do momento que você tem mais limitações e restrições, com certeza você vai ter um impacto nessa alíquota de referência. Mas até que ponto, né? Quais são as escolhas que a gente pretende fazer? Será adequado você estabelecer que um produto tão essencial e tão importante fique de fora, ao passo que você poderia fazer outros ajustes de forma que poderia se equalizar essa questão? Acho que a grande dificuldade aí de todo mundo, que não é do governo, é conseguir fazer esses cálculos. A gente não consegue. Mas a gente entende algumas pautas importantes, alguns produtos essenciais e que deveriam ser equalizados aí essa alíquota. Claro, ninguém quer um aumento de alíquota, a gente está falando de 26,5%, a gente vai ter uma das maiores tributações aí do mundo, vai perder apenas para a Hungria, ninguém quer ser o campeão em tributação. Mas eu acho que há outras formas de equalizar essa questão. Nós conversamos com a assessora jurídica. Não sei se eu perdi a segunda pergunta. Perdão, Sarina. Eu não sei. Agora acho que eu até esqueci. Se ele puder repetir, por favor. O Segré está por aí ainda? Claro, estou aqui. Se a alíquota você estima que vai ser por dentro, como o ICMS hoje, ou deveria ser por fora, como nos países que já aplicam o IVA? Por fora. Eu acho que a gente já tem desenhado uma legislação que permite esse cálculo por fora. Eu acho que o cálculo por fora é importante, ele traz transparência ao cidadão de quanto ele paga de tributo em cada produto, em cada prestação de serviço. Acredito que esse projeto está desenhado para uma tributação por fora, sim, e com certeza é um aspecto positivo. Sarina Manata, assessora jurídica da Federação Comércio de São Paulo. Sarina, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia.